medo de criar expectativas sobre algo e no final aquilo não aconteceu, tudo dá errado? Esse é um tipo de crença e de proteção cognitiva que muitas vezes eu encontro no consultório. Pessoas que me falam, né, meninas que me falam, mulheres que me falam que têm medo de criar expectativas sobre alguma coisa e depois dá tudo errado. Eu sou Flávia Brasileiro, psicoterapeuta, e esse é o canal Psicoflavinha. Seja muito bem-vinda. Vamos falar então hoje sobre crenças negativas e limitantes. Criar expectativa e depois ficar com medo de que, ter medo de criar uma expectativa já é criar uma expectativa, na verdade, né? Então, hoje a gente vai falar sobre essas crenças, né, que costumam aparecer quando a gente tem medo das coisas boas, porque normalmente essas crenças e essas limitações, elas vêm quando se referem a coisas que podem ser boas na nossa vida. Então, o que acontece? Para se proteger da dor, para a gente não sentir um desconforto muito grande em relação às nossas ações, aos nossos sonhos, aos nossos desejos, muitas vezes nós nos apossamos, nós nos apropriamos de crenças negativas que inclusive não foi nem criada por nós mesmas. E normalmente, né, por que essas crenças só aparecem quando são coisas boas? Porque na verdade nós não somos ensinadas a ter crenças boas. Tanto que muitas vezes quando eu falo de crenças ou gatilhos no consultório, algumas pacientes ficam surpresas quando eu falo que crenças podem ser negativas e positivas. Só que as crenças negativas, elas são mais aderentes à nossa mente. O que seria isso? Nosso cérebro, ele se apropria mais, ele se apega mais a crenças negativas por uma questão de evolução. Por quê? Porque lá atrás, no passado, quando nós não tínhamos tanta tecnologia, nem tínhamos tantos equipamentos e ferramentas de segurança, era mais fácil ensinar para toda a tribo, para toda a população, que tudo podia dar errado, porque de fato muita coisa podia dar errado, do que você ter uma perspectiva de que as coisas poderiam dar certo. Só que nós evoluímos, não estamos mais saindo das cavernas e tendo que encontrar possivelmente com um dente de sabre. Só que essas crenças, elas ficam no nosso inconsciente, porque elas vão sendo passadas de geração após geração. Então, muitas das crenças negativas e limitantes que você tem hoje são crenças dos teus antepassados que viveram numa situação diferente, num tempo diferente, com ferramentas diferentes, com tecnologia diferente, mas que essas crenças acabaram sendo passadas para você e agora você acaba usando elas para a tua vida atual. E a crença negativa, ela traz muita ansiedade. Por quê? Porque ela prevê coisas que podem acontecer de ruim na nossa vida, mas não é uma previsão, sabe? Uma previsão exata. Normalmente são crenças, ou seja, são medos, são possibilidades de coisas que normalmente vão ser negativas e por isso vão trazer essa ansiedade. E aí você começa a tentar evitar esse tipo de pensamento, você começa a tentar evitar e o medo vai aumentando. E você vai ficando cada vez mais ansiosa. Porque daí, quando você tenta evitar esse tipo de pensamento, você acaba colocando foco sobre aquilo que você quer evitar. E quando isso acontece, por medo de dar errado ou de falhar, você aciona a sua ansiedade. E isso vai aumentar ainda mais o medo. De forma que o que você tinha intenção de fazer de verdade, que era evitar a expectativa de falhar ou dar errado, pode ativar exatamente o comportamento oposto. Pode ativar um comportamento que vai corresponder ao seu medo, corresponder àquilo que você acha que está tentando evitar. Então, qual a crença ou quais as crenças que possivelmente podem estar te impedindo de ter uma vida de qualidade, de ter as realizações e os sonhos que tu tanto queres? Talvez uma das crenças é que você não seja capaz.
Se a crença de que você não é capaz, possivelmente te ensinaram que você não é capaz, mesmo que você seja. Porque veja, se você chegou até aqui na tua vida, é porque você se tornou capaz. Então, você não acreditar que você é capaz faz com que você acabe dificultando o processo de se capacitar. Para a gente ser capaz de fazer qualquer coisa, a gente precisa se capacitar. A crença pode nos atrapalhar ou pode nos ajudar. Se eu não acredito que eu seja capaz, eu vou ter mais dificuldade de aprendizagem. Eu vou criar mais obstáculos para o meu processo de aprendizagem, porque é assim que eu vou me capacitar. Agora, se eu olho para essa crença e penso, eu tenho uma crença limitante de que eu não sou capaz, então eu vou buscar me capacitar para que eu mostre para essa crença que eu consigo me capacitar. Então você vai efetivamente conseguir realizar aquilo que você quer e você precisa olhar para a tua história e dizer, eu fui capaz de fazer isso, eu fui capaz de fazer aquilo, sim, eu sou capaz. Apesar da crença estar lá, ela só vai dominar você se você usá-la como a única forma de acreditar naquilo que funciona para você, de forma inconsciente que seja. Mas a partir do momento que você desafia essa crença e você começa a ir em direção àquilo que você quer, claro que vai dar um medo absurdo, mas lembra, o medo, a gente só consegue lidar com ele se a gente fizer aquilo que nos está nos dando medo. Agora, se você acha, né? Aí tem também a crença de merecimento. Ah, Flávia, eu acho que eu não merecia essa promoção. Eu acho que eu não merecia estar nessa casa linda. Eu acho que eu não merecia ter filhos tão bons, Flávia. Eu acho que eu não merecia. Merecimento. Essa é uma crença que também foi ensinada para nós lá na infância, de que a gente tem que fazer alguma coisa para merecer alguma coisa. É como se fosse uma espécie de meritocracia de vida. Só que assim, se você olhar na sua volta, a maioria das coisas que as pessoas às vezes têm não vinha só a partir do seu esforço, né? Quando uma pessoa nasce numa família abastada e uma pessoa nasce numa família mais humilde, foi merecimento? O que aquela pessoa fez para nascer naquela família abastada? Não foi merecimento. Então nem tudo segue uma lógica de merecimento. Muitas coisas que a gente conquista é por mérito, e aí é mérito, não é merecimento. Eu sempre faço uma brincadeira, né, com as minhas pacientes no consultório, quando a pessoa tem essa crença muito enraizada de merecimento, eu sempre falo isso e eu queria que você refletisse por um minuto. O que Adão e Eva fizeram para merecer o paraíso? Porque assim, pela descrição do paraíso era tudo perfeito, não precisava trabalhar, não precisava nada, a comida vinha na boca. O que eles fizeram para merecer isso? Então, quando essa crença de não merecimento vier sobre você, você precisa se conversar e se acolher e entender que nem tudo é merecimento. Na verdade, quando alguma coisa vem por merecimento, a gente usa a palavra mérito, nem usa merecimento. Então, tanto para o bem como para o mal, o merecimento ele é uma crença. Seja porque você se sente não merecedora de uma bênção, seja porque você acha que alguma coisa está acontecendo com você porque você mereceu. Se você tem muita intensidade nesse tipo de crença, se você sofre muito com esse tipo de crença, eu te aconselho a você buscar ajuda profissional. Procure um psicólogo para que você possa trabalhar de uma forma mais intensa, mais saudável e mais efetiva esse tipo de situação que atrapalha a tua vida, esse tipo de crença. Isso muitas vezes adoece literalmente a pessoa emocionalmente. Então eu te recomendo, caso você precise conversar mais rapidamente, tem também o CVV que você pode entrar em contato para que você possa ser ouvido. Tem ainda aquela crença de que a gente não pode falhar, né? O medo de falhar. Você já percebeu que às vezes essa crença ela faz com que você acabe não fazendo uma série de coisas? Ou seja, o teu medo de falhar faz com que você nem comece algumas coisas. E aí você está falhando, que é exatamente corresponder à crença, porque a única forma que você tem de falhar de verdade em algum processo é você nem começar a fazer ele. Então você falha alguma coisa porque você tem medo de começar a fazer. Essas crenças, muitas vezes, elas foram ensinadas para você
por pessoas que, se você observar a história dessas pessoas, eu quero que você faça isso, dá uma olhada nas pessoas que você conhece que acreditam nessas coisas, veja como é a vida delas. Elas muitas vezes, elas arruinaram as próprias vidas, não por intenção, não porque elas queriam, mas porque elas não tinham conhecimento de como lidar com essas crenças, e essas crenças acabaram se concretizando na vida delas. E mesmo assim, muitas vezes essas pessoas ensinaram essas crenças para os seus descendentes, para os seus familiares. E aí, hoje, com o conhecimento que a gente tem, eu posso te dizer que apenas agindo você vai poder colocar essas crenças à prova. E você agindo, você vai também lidar com o medo que essas crenças trazem para você. Porque o problema dessas crenças negativas é que elas vêm com uma dose emocional de medo muito grande, muito intensa, e que acaba muitas vezes paralisando a pessoa. E sabendo que o medo nunca é vencido, porque o medo é um mecanismo evolutivo, a gente precisa entender que quando a gente tem uma crença que nos impede de fazer alguma coisa, nós precisamos questionar essa crença, olhar para aquilo que a gente acredita e, se necessário, escreva sobre isso, para que você possa ter clareza sobre o que está te impedindo. E isso é muito importante. Então, assim, crenças, elas existem também para o bem. Se você começa a, de fato, desenvolver crenças positivas com base no que você já realizou, com base no que você já fez na tua vida, com base em quem você se tornou, essas crenças vão se retroalimentar também, e você pode cada vez acreditar mais que você é capaz. Por exemplo, crenças de capacidade, você pode olhar para a tua história e dizer, olha, eu não era capaz de fazer tal coisa, me capacitei e aprendi. Por que agora vai ser diferente? Agora não vai ser diferente. Eu vou conseguir. E quando essas crenças limitantes de que as coisas vão dar errado são desafiadas, a gente pode introduzir a crença de que eu vou fazer dar certo. E como eu vou fazer dar certo? Eu vou procurar meios, eu vou tentar descobrir pessoas que já fizeram dar certo, eu vou atrás de conhecimentos para fazer aquilo dar certo. Porque assim, o dar certo não tem relação com a expectativa que você cria de dar certo. A expectativa, ela pode te ajudar, mas é efetivamente você agindo com conhecimentos, com ações práticas em cima daquilo que você quer, é que vai fazer com que aquilo se concretize. Porque até quando a gente pensa assim, eu vou fazer dar certo, isso é muito abstrato. O que é fazer dar certo, né? Que é ao contrário de eu pensar assim, eu vou fazer isso aqui funcionar, eu vou fazer isso aqui se concretizar. Como é que eu posso realizar isso? Como é que eu posso criar isso? Quem foi que já criou isso? Quem foi que já realizou isso? Eu conheço alguém que já fez isso que eu quero fazer, que já chegou nesse lugar que eu quero chegar, que já alcançou isso que eu estou sonhando? A partir desse tipo de pensamento, veja, você vai reduzindo o medo. Por quê? Porque você vai dando respostas a uma crença positiva, de que é possível fazer, que é diferente de você ficar na abstração de será que vai dar certo? Ou será que vai dar certo para mim? Então, está fazendo o que precisa ser feito, inclusive não aceitando opiniões pessimistas de pessoas que não fazem, de pessoas que morrem de medo de agir e que ficam, propagando esse tipo de opinião negativa, inclusive na vida do outro. Se você conhece pessoas pessimistas, pessoas negativas, não vá pedir conselho a elas. Porque se elas não fazem, por que você acha que elas vão te dar conselhos positivos? Elas não têm isso para elas. Então, dificilmente elas vão ser capazes de trazer isso para você. E essas pessoas, elas não são ruins, elas só são medrosas, elas têm muito medo, elas têm muita ansiedade. E isso faz com que elas travem e não façam, e não realizem. E aí vai se encontrar uma série de justificativas para que não tenham feito essas coisas. Claro, a gente sabe, existem circunstâncias e circunstâncias, mas avalia se é uma crença, ou se é uma circunstância real, ou se é um impedimento real, ou se é uma dificuldade real. Ainda que seja uma dificuldade real, talvez existam formas de você passar por cima dessas dificuldades, enfrentar essas dificuldades e alcançar aquilo que você deseja. Então, se você desafiar essas crenças negativas,
com ações, planejamento e buscando conviver e se aconselhar com pessoas que fizeram o que você sonha fazer, o medo ele vai reduzir. Em relação àquilo que você está fazendo, ele vai reduzir. E você vai conseguir alcançar aquilo que você se propôs, com bastante tempo, com trabalho, com muita dedicação. Então, assim, procure pessoas, procure conviver com pessoas, seja para você aprender, para se aconselhar, ou até mesmo para você observar um padrão diferente do seu, com pessoas que chegaram onde você quer chegar, com pessoas que fazem o que você quer fazer, com pessoas que pensam como você quer pensar, porque até mesmo por modelagem isso é interessante. Às vezes a gente também modela crenças, né, das pessoas da nossa vida. O que é modelar, Flávia? É você estar convivendo tanto tempo com aquela pessoa, ouvindo aquilo, que você começa a acreditar. Só que, de novo, se você fizer o processo contrário, se você começar a conviver com pessoas otimistas, com pessoas que buscam realizar seus sonhos, com pessoas que realizam coisas, com pessoas que executam coisas, com pessoas que acreditam no próprio potencial, com pessoas que têm crenças positivas sobre si mesmas, você vai modelar essas pessoas porque é o que você deseja. E você vai acabar avançando mais rápido e reduzindo a intensidade do medo e dessas crenças negativas na tua vida. A terapia cognitivo-comportamental é uma importante ferramenta nesse processo e pode te ajudar muito. Existem vários vídeos aqui no YouTube de vários profissionais incríveis que falam sobre a terapia cognitivo-comportamental, que ensinam técnicas, que ajudam você a, de repente, lidar com esse tipo de crença e avançar na tua vida. Se esse conteúdo te ajudou, se você gostou, se te esclareceu e de alguma forma você se entendeu um pouco mais, se inscreve no canal, curte, compartilha e deixa aqui a tua opinião.